Olá, meus queridos irmãos e amigos, e nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos o Senda do Calvário. O Senda do Calvário, do Roy Hession, é um livro, ele fala do caminho estreito do Calvário, e ele trata de fundamentos. Nós já estamos no capítulo 7. Esse é um livro que nenhum cristão pode deixar de ler, porque ele trata do ego, que Jesus falou tanto que se você quer vir após ele, a si mesmo se negue. Então, quando eu li esse livro, só faltava estar escrito Rose, porque realmente ele trata das nossas entranhas, ele revela, não para nos condenar, mas para nos limpar, para nos curar, não é? É um livro abençoado e porque ele fala sobre a palavra de Deus e os fundamentos que Jesus deixou. Ele fala sobre Mateus 5, 6, 7, 1 João, né? Ele fala sobre a base da vida cristã. A gente pode ter 500 anos na igreja e quando vem um vento de assim forte na nossa vida, nós fraquejamos porque falta o fundamento. Então, eu convido a você de ler e ter coragem de ouvir, porque é uma coisa maravilhosa para quem obedece. Glória a Deus. Eu quero orar e pedir a Deus, Senhor, venha trazer a revelação que nós precisamos sobre nós mesmos. Venha com a tua luz, Senhor, revelar as trevas que existem em nosso coração. E tenha misericórdia de nós, nos mostre, Senhor, e tenha misericórdia para nos perdoar. Que nós tenhamos a coragem de admitir e pedir o sangue de Cristo sobre as trevas que ainda queiram insistir em nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe. E, Senhor, fala com teu Espírito a todo irmão, a todo amigo que está ouvindo, Senhor. Pois sem essas verdades nós morremos, Senhor. Eu quero te adorar pela cruz, porque Jesus nos amou, que Jesus teve misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Nós te amamos, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler. Hoje a lição é baseada no capítulo 7 de Mateus, versículo 3 a 5. Diz assim: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, esse texto aqui tem muito a ver com os princípios do reino de Deus. Tem tudo a ver, né? Que eu vejo que é um dos mais difíceis de nós entendermos. Porque, olha só, e tem muito a ver com Marcos 7,15, que nada que está fora do homem vem entrando vai contaminá-lo, mas é o que está dentro. Mateus 15 também. Então, é sério. Então, mas o que seria esse argueiro e a trave? Então, nós vamos ver que o nosso olho é uma parte muito sensível do nosso corpo. Quando entra algum cisco, alguma coisa, a gente não vê hora de tirar, né? A gente fica, ai, assopra. Eu sempre falava para minha mãe, assopra, mãe. Quando entrava algum cisco, nós ficamos assim, incomodados, né? É uma parte muito sensível do nosso corpo. Então, a gente quer lavar, quer pedir para alguém assoprar, não é? Olha só. Então, quando Jesus está falando que o meu amigo tem alguma coisa no olho e eu estou vendo que ele não está bem porque aquilo incomoda. E agora, olha só, o argueiro é esse cisco, é o cisco que entra no olho do meu amigo, do meu irmão. Agora, olha só, eu quero removê-lo, quero ajudá-lo, eu fico assim, paciente para tirá-lo. Nós vamos fazer de tudo para removê-lo. Só que olha só, porque se nós removermos, ele vai ficar, eu acredito que ele vai ficar bem, vai ficar grato, né, a Deus e
a quem o ajudou. Mas olha só, eh, havia um problema sério que eu não poderia ajudá-lo porque eu tinha uma ripa aqui. Então, o que que é a ripa? A ripa é aquilo que é a minha reação em relação ao erro dele. Então, a minha reação, Deus quer que eu ajude. Deus fala pra gente, a igreja é isso, é um ajudando o outro. Às vezes, a pontos cegos que nós não vemos, o outro vem e conversa com a gente. Olha só, e só que eu quero tirar o cisco, mas eu não consigo ver eu vejo o cisco, mas não consigo removê-lo, porque há uma ripa no meu olho, há uma grande ripa, e a ripa é a trave. Então Jesus falou assim: como é que você vai querer tirar o cisco e se você tem uma grande trave? E aí que está todo o questionamento do ego. O questionamento humano é esse. Ora, ele que fez coisa errada e deixou entrar o cisco. Agora, eu que sou culpado, eu que tenho a ripa, não entendo isso. Olha que interessante. Porque a ação dele de permitir o cisco entrar é sério porque está machucando ele. Mas a minha reação, minha irritação com o erro dele, Jesus considera pior. E para mim isso era muito difícil de entender. E eu vejo quanto que é difícil para a igreja entender para todos nós entendermos esse ensinamento. Porque quando nós entendermos, nós ficamos muito bem. Então, olha só que sério. A ripa é a minha reação para com o erro dele. Aí eu fico irritada porque ele errou e fico sem poder ajudá-lo, porque como eu vou ajudá-lo se eu tenho uma ripa no meu olho? Então, eu ensinei esses princípios assim para o meu filho e para minha filha bem cedo. Então, o Valtinho falou assim para mim, achei tão interessante. Mãe, por que que sempre eu tenho uma ripa e o outro um cisco? Olha que interessante, não é? Por quê? Porque a visão humana é essa. O que ele fez é uma ripa. O que eu estou sentindo não é nada, é um cisco em vista do que ele fez. Nós sempre afirmamos nossa inocência e o outro é condenado, né? E Deus falou que se eu não vir o meu como uma ripa, eu nunca vou me arrepender e vou morrer no meu pecado. E o erro do meu irmão, do meu amigo, não pode me destruir, mas o que eu sinto, o que tem aqui dentro de mim, eu vou morrer. E isso é uma verdade, queridos, que quando você descobre o Brasil, são novas terras. Eu fiquei, o senhor falou assim, o senhor sempre fala para mim, bom, você quer fazer do teu jeito? Então tudo bem. Então eu ficava brava, papapá. Aí passava o dia inteiro mal. Então o senhor falou, você fez tudo o que quis, por que que você não está bem? E eu comecei a ver que quando eu agia como eu achava certo, vocês podem ver, quando eu agia com toda aquela minha irritação e tudo, quando eu ficava mal o dia inteiro e às vezes semanas. Por quê? Porque Jesus falou que o que está aqui dentro é que nos mata. E como o erro era do outro, eu não me preocupei em tirar o que estava aqui dentro. Aí passei mal. Isso significava que o que estava aqui dentro é que me destruía, por isso que eu fiquei mal. Se era o erro do outro, eu não ficaria mal, porque está no outro. Então, é uma descoberta. Vocês nem podem imaginar a alegria que dá quando nós entendemos essas verdades. E eu quero o Santo Jesus para Deus trazer, porque eu quero mais largueza nesse ensinamento e quero para vocês também, porque é libertador. Então, olha que interessante. Então, a Bíblia fala que eu preciso aprender a ajudar meu irmão, mas como eu estou também em pecado, Jesus falou, um cego não guia outro cego. Então, eu primeiro preciso querer ver e remover a trave que está em mim, não é? É tão interessante que uma vez meu filho também chegou da escola muito
muito bravo porque o menino tinha chutado a perna dele, né? E ele estava muito irado, ele achava que ele estava irado por isso, né? Aí eu falei assim, Valtinho, você já viu o sol hoje? Ele falou, não. Eu falei, você quer brincar? Ele falou, não. Eu falei, Valtinho, o que tá te matando foi o chute ou a raiva que você tá tendo desse menino? E ele me olhou com um olho assim, meio assustado, né? Porque a, é, diz que Sócrates usou a maiêutica, que é o questionamento. Ele saía pela rua perguntando, mas a Bíblia inteira, a sobriedade vem quando Deus nos questiona. O Senhor falou para Jonas, é razoável essa tua ira? Quem te fez saber que estava nu? Falou para Adão. Então, o questionamento faz você cair em si. Ele faz você cair em si. Aí ele ficou. Eu falei: você não quer colocar esse lixo que você está sentindo debaixo do sangue de Cristo? Aí ele orou. Ele falou assim: Senhor, eu odeio esse menino. E eu falei: Amém, porque era verdade. Ele estava sendo sincero. Ele falou assim: Mas eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor me perdoe e me lave com teu sangue. E quero que o Senhor me limpe para eu poder perdoá-lo e amá-lo, né? Então ele reconheceu que ele não conseguia, mas ele pediu o sangue de Jesus. Saiu dali, ele estava ótimo, estava brincando. Então aí a pergunta, meus irmãos, era era o que o menino fez? Não era. Era o que ele estava assim. Ele se desvencilhou do que estava aqui dentro, acabou. O menino pode continuar chutando assim outros. Aí aconteceu que ele no momento, isso pode no sentido assim, de que não vai mais me afetar, nem afetá-lo, nem afetar o Valtinho. Só que o Valtinho levou ele para a casa de Deus, falou de Jesus para ele, se tornou amigo dele e entendeu por que o menino chutava daquele jeito, que o pai tratava ele assim. Então, olha que coisa gloriosa, não é? Essas descobertas. Eu lembro que todo o meu problema era meu pai falava. Aí, quando eu pedi perdão para ele, acabou. Aí o senhor falou: seu pai mudou? Eu falei: não. E como é que você está bem? Porque não era o que meu pai fazia que me matava, era o que eu sentia, que eu estava aqui dentro. E, queridos, é tão estranho que o diabo ele cega o entendimento nosso para sempre acharmos um culpado, e certamente não sou eu. Quer dizer, eu coloco a culpa em Deus, coloco nos outros. Eu sempre tenho que achar uma explicação da minha aflição, né? E quando eu percebo que está aqui dentro, eu fico ótima. O sangue de Jesus é suficiente para nos limpar. E olha que interessante. Ele conta aqui que havia um homem chamado Nicolas da Basileia. Ele era suíço e ele pertencia à Sociedade Amigos de Deus. E ele atravessou as montanhas de Estrasburgo e procurou a igreja do Dr. Tauler, famoso pregador daquela cidade, e lhe disse: Dr. Tauler, antes que possa fazer o seu maior trabalho para Deus, para o mundo e para esta cidade, o senhor precisa morrer para o seu eu, para os seus dons, para a sua popularidade e mesmo para a sua bondade própria. Quando o Senhor tiver compreendido o completo significado da cruz, o Senhor terá um poder novo com Deus e com os homens. E é interessante que, eu imagino o Dr. Taule ouvindo aquilo, não é? E a coragem desse Nicolas da Basileia de ele recebeu de Deus. Porque às vezes a pessoa vai falar para o bem, porque nunca a gente chega para uma pessoa para o bem da gente, para o benefício da gente. Porque insultou meu filho, eu vou lá, vou brigar. Sempre, quando a gente vai falar com uma pessoa do erro dela, sempre é porque ela quebrou a lei de Deus, não porque fez alguma coisa pra gente. Então, a gente pode ajudar as pessoas quando quebram a lei de Deus, mas não em meu favor, para o meu interesse, aí é tudo errado, não é? Quantos acertos que a pessoa desabafa e despeja no outro toda a amargura, toda a raiva, isso não é acerto. Acerto é falar do seu erro e não falar do erro do outro, e não é, isso não é de Deus, não é? Então, olha só, quando ele chegou lá, ele queria o bem do. O Dr. Tauler queria
o Nicolas da Basileia queria o bem do Dr. Tauler e falou. E esse Dr. Tauler, ele foi um dos precursores ele preparou o caminho de Lutero para a reforma. Olha que bênção, né? Então, às vezes a gente está fazendo as coisas de Deus, mas vai tendo vaidade, vai se achando tudo e vai tomando a glória que é de Deus para nós. E isso é pecado. Quantos, né, na obra de Deus, com a tendência humana nossa, nossa tendência é pegar isso, pegar a glória que é de Deus. Então, o doutor Tauler reconheceu e foi abençoado. E o Nicolas da Basileia, o homem de Deus, foi abençoado de ajudá-lo, né? Com carinho, com amor, mas foi. Então, nós vamos ver que o Senhor Jesus nos diz que é impossível procurar tirar o mínimo argueiro do outro se nós não tirarmos a nossa trave, não é? Nós não podemos ver direito. Então, argueiro é alguma falta que uma pessoa tem. E Jesus queria dizer com a trave a reação minha diante do erro da pessoa. Então, há alguma coisa errada com a pessoa, mas a minha reação para com aquele erro é erro também, e é isso que eu não admito. Então, eu preciso aprender a ver como Jesus vê. E eu vejo o contrário, eu vejo que eu fiz na verdade, o meu erro é um cisco e o outro é a trave. E não é assim que Deus vê. E é tão enganoso esse tipo de pensamento, essa construção de pensamento, é um sofisma, é uma coisa muito terrível, que sempre eu afirmo a minha inocência e o outro tem o maior peso do erro. E não é assim que a Bíblia ensina. E quando você aprende como Jesus ensina, você fica liberto para a glória de Deus. Então, eu preciso ver que o outro fez foi eu, mas a minha reação para Deus é pior do que o outro fez. E aí, alguma coisa está errado, mas nossa reação com aquele erro é erro também. O argueiro provocou em nós ressentimento, ou frieza, ou crítica, ou amargura, ou maledicência, ou má vontade. Tudo isso são variantes do mal básico, falta de amor. E o Senhor Jesus disse que o pequenino erro, muitas vezes, é muito maior, né? É uma partícula minúscula, e o que nós sentimos é uma ripa grande que é a nossa reação. Então, quando nós apontamos, né, o que é ter amor? É ficar assim omisso diante daquilo ali? Não. A falta de amor é quando eu vejo e fico criticando, e fico com raiva, e fico falando, e fico com maledicência contra a pessoa, não é? E em vez de eu ir direto para a pessoa, eu fico falando, olha, fulano fez isso comigo, procurando consolo nas pessoas, assim, apoio, né, para o meu erro. Eu estou com raiz de amargura e estou contaminando a muitos. Então, nós não devemos pensar que necessariamente a minha reação seja alguma coisa violenta da nossa parte. O primeiro sintoma de ressentimento, a primeira sombra de um pensamento descaridoso, a sugestão de uma crítica, o pensamento já de crítica já é uma trave. E isso me separa de Deus. E aí eu começo a ficar mal. E isso é bem verdade, queridos. Não tem como. Isso é uma lei divina, maravilhosa, que quem descobre não deixa nunca mais. É uma lei de Deus. E onde isso acontece, a nossa visão fica distorcida e nunca mais veremos nosso irmão como realmente é amado de Deus. Então, eu não consigo ver a pessoa como um amado de Deus, mesmo ela tendo errado. Deus a ama e vai dar oportunidade para ela se arrepender. Então, se falarmos ao nosso irmão com isso no coração, apenas o levaremos a adotar a mesma atitude dura para conosco, porque é uma lei de relações humanas, que com o juízo com que julgais, sereis julgados. Então, olha só que interessante. Uma vez nós fizemos grupos familiares
e eu fui à casa de um casal. E eu vi uma coisa bem estranha, que era assim, a dona da casa, ela não ficava no estudo, ela ficava recolhendo roupa, ficava cuidando da casa, na hora do estudo, e aquilo apertou meu coração. Eu falei, Senhor, por que que ela não fica aqui? Todo mundo assistindo a palavra e ela não ficava. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, o que está em mim? O que está em mim que ela, o Senhor na hora mostrou que ela tinha alguma tristeza comigo. Aí eu orei, jejuei sobre isso, falei, Senhor, tudo que está escondido venha ser revelado. O que tiver que acertar, me humilhar, eu vou fazer. Eu quero ouvir o que que ela tem, porque eu não quero ficar assim, não é? Aí o que que aconteceu? Eu fui e falei, sentei com ela no final do estudo, falei assim, olha, eu quero lhe pedir perdão. Eu ainda não sei do que, mas eu quero que você me diga, porque eu quero me humilhar na tua presença e me arrepender, porque você está triste com alguma coisa que eu fiz, eu não tenho consciência do que foi, mas por favor me ajude a lembrar o que que eu fiz, porque eu quero que você fique livre, bem, e que você ouça a palavra. Em nome de Jesus e que você me perdoe. Aí ela ficou, olha só, quando eu me dispus a ver o que estava acontecendo, né? Aí ela conversou e ela falou assim, não, ela falou que tinha algumas coisas no coração dela, mas que não era. Mas eu sei que no fim ela ficou bem. Porque eu falei para ela, eu quero que você fique bem, seja curada e você me diga, porque eu não quero. O que eu machuquei você, eu não quero fazer de novo. E ela conversou, assistia a todas as reuniões. Então, olha só, quando nós entendemos esse processo de cisco e de trave, a gente faz pontes, a gente quebra barreiras no nome de Jesus. Foi o que Cristo fez. A cruz de Cristo é a ponte, não é? Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui está dizendo assim: tira a primeira trave do teu olho. Então, antes de eu conversar com alguém, eu estou vendo o cisco. Eu preciso ver a minha, a minha motivação. Lá em Hebreus capítulo 4, 12 e 13, fala assim: o Senhor a palavra de Deus é uma espada que divide a alma e o espírito, e ela é apta para discernir os propósitos do coração. Deus traz à tona a verdadeira motivação do meu coração. Por que que eu vou conversar? É porque eu tô com raiva? É porque eu tô chateada? Ou porque aquela pessoa tá morrendo e eu quero tirá-la do erro dela? É meu interesse ou porque eu tô tendo compaixão que ela tá indo para o inferno e não está percebendo? Que ela está sendo uma vítima na mão do diabo e não está vendo. Então, olha só, aí se eu tô chateada por causa do proceder da pessoa, eu não posso falar, eu primeiro preciso tirar a trave, eu preciso confessar a Deus o que está aqui dentro de mim. E pedir perdão a Ele, pedir o sangue de Cristo, que Ele me perdoe e ver como uma ripa, e não achar que é qualquer coisinha, isso não tem nada a ver, não sei o quê. Eu preciso ver a gravidade daquilo que está aqui dentro. Aí eu vou ficar livre para Deus derramar o amor dele, né, através do Espírito Santo, né, e poder ajudar a pessoa. Isso também o céu que desce, não é? Então, ó, de joelhos nós precisamos levar a pessoa ao Calvário, ver ali Jesus e procurar compreender o que aquele pecado custou a ele. Eu preciso eu preciso lembrar que aquela coisinha que eu não acho nada, né, que eu acho que tá aqui é um cisco e na verdade é uma ripa, levou o meu Senhor a sofrer muitas afrontas por causa daquela ripa, por causa daquela trave. E confessar a Deus, nos arrependermos, ser de novo quebrantados e confiar no Senhor para nos purificarmos com seu precioso sangue e para nos encher com seu amor por aquela pessoa. E ele o fará se recorrermos à sua promessa, em atitude de arrependimento.
a falar-lhe do pecado que temos abrigado no coração e que o sangue de Jesus ali operou e pedir-lhe que nos perdoe também. Então, eu posso conversar com a pessoa, pedir perdão para ela também e se Deus levar a falar do cisco dela naquela hora, que às vezes a gente pode falar em outra hora, falar e ali estão dois pecadores aos pés da cruz. Foi interessante que eu gosto muito de adolescentes, né? Eu dei a faixa etária que eu dei aula toda a minha vida foi de 12 a 18 anos. Eu gosto dessa fase, é uma fase problemática, mas é onde a pessoa. Eu acredito que foi porque eu me converti com essa idade. Jesus me pegou quando eu estava perdida, não é? E o adolescente fica perdido e Jesus o pega forte nessa idade. É muito bom. Então, e eu tinha um adolescente que ele tinha muito problema de relacionamento com a mãe. E ele começou a falar da mãe várias vezes e eu falava, você precisa querer perdoá-la e punha debaixo do sangue, não é? Então, eu estava sempre orando por essa pessoa. Aí teve um retiro na igreja e o Walter colocou a mãe desse menino para ajudar não, para chefiar a cozinha. Aí, olha só, eu sei que Deus me perdoa, mas tenho vergonha, sabia, de ver como assim, e tudo em nome de Deus nós fazemos, né? Eu falei assim, bem, eu falei, não coloca não, porque ela vai assim, não tratar bem as mulheres lá na cozinha, porque ela tem um coração amargurado e há muitas novas convertidas, ela não vai ter graça para cuidar das mulheres lá que vão ajudar na cozinha. Eu acho que você não deve colocar. Aí eu volto e falo assim, não, eu vou colocar porque eu já orei e vou colocar. Aí eu falei, amém. Que é de Deus, amém. Só que eu não fiquei bem. Por quê? A trave já tinha pego meu olho direto. Aí eu falei, Senhor, não tô bem, o que que é? Ai, Senhor, não tô bem, não tô bem. E ó, a coisa mais que Deus gosta é de mostrar por que que a gente não tá bem. Eu falei, Senhor, e me ajude a aceitar aquilo que o Senhor vai falar ao meu espírito. Então, aí aconteceu que o Senhor falou assim, ó, você orou por ela todo esse tempo para ela mudar, só que você não acreditou. Quando você teve a oportunidade de ver a tua oração executada, você ficou assim com medo, julgando. Era verdade. Então você fez uma oração hipócrita antes, porque você não está acreditando que ela pode mudar. Verdade, irmãos. Ai, quase morri de tanto chorar. E eu pedi perdão a Deus, porque eu não estava bem, né? Pedi perdão a Deus, falei, Senhor, limpa essa trave da minha. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa mesmo. Eu quero que o Senhor abençoe a cozinha lá, que seja tudo bem. E, irmãos, assustadoramente, maravilhosamente, ela foi uma bênção. Queridos, para a glória de Deus, a mulher foi uma bênção, porque Deus abençoou a vida dela. E eu fiquei muito feliz e envergonhada. Acho que essa era a palavra, né? Aí ela veio para mim com um braço assim enfaixado, a mão e o braço enfaixado. Ela falou assim, Rose, eu nunca me dispus a trabalhar para Deus. Olha, agora que eu me dispus, que eu tô com tanta alegria de ajudar, olha como é que eu tô com o meu braço. Ela falou, e o Senhor Jesus falou que era para você orar por mim. Meus irmãos, quase que eu morri. De tanto que eu fiquei chocada com a misericórdia de Deus, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou orar? Né? Se eu estava julgando, assim, que ela não iria ficar bem na cozinha, né? Queridos, quase que aquele dia Deus me tratou muito forte. Então, aí eu falei, eu não posso orar, eu preciso primeiro confessar a ela como é que estava o meu coração.
Aí eu falei, eu quero primeiro que você me ouça. Eu quero que você me perdoe, porque quando o Walter escolheu assim para você ficar na cozinha no retiro, eu fui a primeira a ser contra. Quero que você me perdoe, porque eu fiquei preocupada com uma coisa que Deus já estava transformando em você. Você já estava vendo a bondade de Deus. Você me perdoa? Ela fez assim, que ela falou, mas eu quero que você ore por mim. Eu falei, você ainda quer que eu quero que você ore? Meus queridos, você sabe que quando eu fiquei. Porque sempre quando a gente vai em oração, nos melhores momentos e nos piores, nós precisamos do sangue de Cristo. Porque nós somos pecadores e sem o sangue de Jesus, Deus não vai nos ouvir. Aí eu orei e pedi perdão a Deus. Confessei o meu pecado a ela. Queridos, na hora ela esticou a mão assim, ó. Deus curou no instante, no instante. Então, olha só o poder que a igreja tem quando há concordância. Quando nós ficamos de crítica com Argueiro, com Cisco, como Deus vai poder nos ouvir se não há unidade? E o diabo faz essas intrigas e não deixa nos fazer acertos, porque naquela hora ou eu ficava preocupada com a minha reputação, de esposa, de pastor, de pastora, ou eu me quebrava aos pés da cruz. Eu não consigo ficar sem resolver minha vida. Eu sou humana, falho, mas eu não fico como eu estou, não aguento. Depois que você conhece a graça de Deus, você não tem como não se quebrantar, não tem como não confessar. E aquele dia foi uma glória de Deus, queridos. Vocês, não sei se vocês, eu quero que o Espírito Santo traga do poder da unidade. Quando não há nada entre nós que nos separe de Deus, a oração sobe igual um rojão. Há poder na oração quando nós estamos de bem com Deus e nosso irmão. Então, aquele dia o céu desceu, eu glorifiquei a Deus, não é? Eu amo muito essa irmã, uma bênção, e ela me trouxe mais perto de Deus, não é? Glória a Deus, não é? A igreja é isso, não é? Então, olha que interessante. Então, quando a gente dá esses passos de arrependimento, nós poderemos ver claramente que Deus tira o argueiro e tira o cisco do outro. Não tem como, não é? Quando duas pessoas estão ao pé da cruz, não tem como Deus não agir. Ah, glória a Deus. Louvado seja Deus por essas experiências, né? Só que é ouro em pó, meus irmãos. Essas experiências, quando nós vamos para a cruz, não tem momento melhor, né? O poder de Deus nós vemos quando nós estamos quebrantadas ao pé da cruz. Então, e agora nós vamos, quando Deus, né, estiver levando a ajudar outra pessoa, não permitamos que o medo nos impeça. Sem discutir, nós vamos fazer simplesmente o que Deus mandou. E nós vamos nos curvar, né, do orgulhoso eu e da cerviz endurecida. E quando nós formos procurados, que nós não nos defendamos, não nos defendamos. Eu lembro que tinha uma vez, nós fomos a um encontro de pastores e havia um ministro de louvor. E ele estava uma bênção, tudo. Aí eu, pelo menos, não tinha visto nada, né? Aí um pastor que estava conosco falou assim: aquele rapaz tem problema sério e falou de perversão e tal. E ele foi falar com o rapaz, mas ele foi assim, antes do louvor. Aí eu falei: Senhor, guarda para que no coração daquele moço, para que ele esteja preparado para ouvir, porque senão ele não vai conseguir dirigir louvor depois, né? Aí achei surpreendente como ele estava besuntado do azeite do Espírito. Ele falou assim: eu quero agradecer pelo irmão ter vindo falar. Eu não consigo ver o que o irmão fala, mas tudo que tiver em mim que for contra Deus, eu quero deixar e quero me arrepender. Então eu quero que o irmão ore por mim agora e ore por mim durante o tempo que precisar,
porque eu quero santificação. Então, tudo que não for de Deus aqui dentro, eu quero que Deus me limpe. Aí o pastor orou, tudo, mas eu achei surpreendente que ele não se defendeu, ele não ficou ofendido, ele não se abateu, porque ele ministrou o louvor abençoadíssimo. Então, olha que interessante, né? Quando alguém vem falar e a gente não consegue ver, se nós estamos quebrantados, nós vamos agir como esse rapaz. Agora, se nós estamos assim já feridos, com raiva, a gente vai, né? Ah, quem está pensando que é para vir conversar? Então, se a gente estiver bem, a gente vai, mesmo que não for verdade, aquilo ali. O Espírito de Deus, ele é especialista em mostrar pro aqui se ele estava errado e para o outro se estava errado em ter falado. Então, glória a Deus. Eu quero adorar a Deus por essa palavra abençoada, abençoada. Isso aqui é vida, vida. Quem acha isso entende, evita um monte de conflito interior, evita um monte de problema. Eu achei tão interessante que um especialista de neurociência, em Harvard, ele falou assim que a mansidão dá saúde mental. Então ele descobriu agora, porque mansidão, eu preguei sobre do que é manso, parece assim que é uma pessoa um caráter fraco, que não luta pelos seus ideais, não é? E não é verdade. Moisés foi manso e ele era um homem firme, não é? Então, a ciência está descobrindo agora aquilo que Jesus ensinava, que faz tão bem para quem acha. Meus queridos, que vocês busquem, que vocês leiam, releiam esse capítulo. É vida para quem acha. É vida mesmo. Eu quero adorar a Deus pela manifestação da palavra, pela revelação e no nosso espírito, e que nós possamos entender e obedecer esse princípio, porque é vida para nós mesmos. Um beijo grande, que o sangue de Jesus esteja sobre você, tirando, limpando e tirando todo o argueiro, que você reconheça os argueiros que Deus precisa limpar e que você reconheça dos acertos que precisam serem feitos para o teu bem, para a glória de Deus e para a igreja. Um beijo grande, Deus abençoe, a paz.